muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast que vos vai aproximar do Parlamento Europeu. Hoje vamos conhecer alguém que nasceu 2 anos depois do 25 de Abril. Começou no PCP, antes de se mudar para o Bloco, estudou astronomia, quis estudar cinema, mas acabou por ficar pela economia. É doente pelo Sporting e consta que adora dançar. É, aliás, um grande dançarino, ouvi dizer. Até já deu workshops de danças latinas e outras coisas no acampamento do Bloco de Esquerda, foi o que me disseram. É eurodeputado desde 2019, foi eleito nas últimas eleições europeias pelo Bloco de Esquerda. José Guzmão, muito bem-vindo. Olá. Graças a este projeto eu percebi que os eurodeputados têm uma agenda muito preenchida. O que é que teve de abdicar para estar aqui hoje connosco? Bom, ir trabalhar para Bruxelas implica uma grande reorganização da vida pessoal. Basicamente passamos a passar o grosso da semana fora do país. E isso afeta todos os aspectos da vida pessoal, coisas que façamos extra-profissionais. Algumas dá para passar para Bruxelas, outras nem por isso. Mas já tinha trabalhado como assistente no Parlamento Europeu com a Marisa Matias e também com o Miguel Portas. É uma boa preparação para depois para a vida de eurodeputado? Sim, ou seja, sobretudo nos anos em que eu trabalhei uma parte desse tempo, a parte inicial, lá, em Bruxelas, e portanto aí a rotina era parecida, não exatamente a mesma coisa com a que tenho agora, e sobretudo fui começando a conhecer o processo político e as formas de debate no Parlamento Europeu, que são muito diferentes das de cá e portanto exigem alguma habituação. Quantos assistentes é que tem um eurodeputado no Parlamento Europeu? Depende de quanto... Nós temos uma limitação de número de assistentes, que são 3 em Bruxelas, e depois podemos contratar fora dessa cota, mas já não são assistentes acreditados do Parlamento Europeu. E o que temos é um envelope financeiro que pode ser gastado nisso. E depois pode ser gastado em prestações de serviços, em missões, mas só nesse conjunto de despesas de gabinete, digamos assim. E gosta de viver em Bruxelas? Bom, a minha vida em Bruxelas não é muito... é um bocadinho pobre. Ou seja, não é glamourosa? É um bocadinho trabalho, casa, Sim. trabalho. Tenho algumas atividades de lazer em Bruxelas. Acho que é uma cidade com alguma qualidade de vida. Tem um clima terrível. A comida belga também é fraquinha. Prefiro viver a Lisboa. Ou seja, como é que se desloca para Bruxelas? em Bruxelas eu moro suficientemente perto do Parlamento para ir a pé. Outro tipo de deslocações normalmente faço de bicicleta. Bruxelas tem um sistema de bicicletas de uso partilhado muito bom, com muitas docas, com muitas bicicletas, e portanto aquilo funciona. Às vezes ando de metro também. Mas se a proposta do Bloco de proibir voos na Europa vingar no Parlamento Europeu, como é que trabalha? Pode recorrer ao teletrabalho? Não, são voos abaixo dos 600 km. Portanto, então não afeta assim? O que se chamaria voos de curta distância, não é? Lisboa a Bruxelas são cerca de 2000 km. Na realidade, grande parte dos deputados de outros países já fazem isso. Nós não temos condições para fazer isso porque, como tivemos há uns anos um debate em Portugal sobre o TGV, e infelizmente a direita portuguesa achou que não precisávamos de um TGV Lisboa-Madrid, chegar a Bruxelas de comboio é mais de um dia de viagem. Mas, por exemplo, um deputado da Holanda muito facilmente pode apanhar comboio de casa para o Parlamento e vice-versa. O que lhes dá, aliás, uma grande vantagem, porque são deputados, como não têm que se meter num avião, até podem fazer a viagem em reunião ou a trabalhar com o seu gabinete. Todas as semanas há 6 horas na realidade, em que estou incontactável e portanto não posso estar em reuniões, não posso estar levo coisas para a viagem, mas não posso estar em contacto com o meu gabinete. E costuma ser prática fazer as malas Lisboa-Bruxelas? Eu praticamente não faço mala, porque eu tenho casa em Bruxelas, tenho uma parte da minha roupa lá, uma parte da minha roupa cá, ou seja, tenho isso tudo um bocadinho duplicado e, portanto, eu na mala o que levo são coisas para a viagem,
Tenho Uma mochila. um kit de higiene que, sim, é uma mochila, mas vai deixar de ser uma mochila porque às vezes aquilo fica bastante pesado. E um kit de viagem que não é nem para Lisboa nem para Bruxelas, é só para quando vou a outros sítios. E pronto, isso tem a grande vantagem de eu nunca ter que fazer mala propriamente, a não ser para Estrasburgo. A nossa produção teve aqui acesso a uma das suas malas. O que é que tem aqui dentro? Posso abrir? Força. Posso abrir? Tem uns fones, olha, tem uns iguais a estes, por acaso. Isto é para as viagens que faz? Sim, isso é multifunções. Portanto, nós no... cancela o barulho, não é? Cancela o barulho, que é muito importante no avião e também é importante no gabinete, porque... Usa no gabinete? Só às vezes, na realidade, as pessoas que trabalham comigo até usam mais, mas como eu e a Marisa estamos em gabinetes contíguos, e como grande parte do Parlamento, agora já começamos a ter reuniões presenciais, mas é frequente estarmos vários em reuniões diferentes ao mesmo tempo. E, portanto, aquilo parece um call center, não é? Ainda por cima um dos gabinetes é duplo, portanto estão lá 3 pessoas no mesmo gabinete. E é preciso alguma coisa que nos permita ouvir só a nossa reunião, ouvir a nossa reunião e apenas a nossa reunião. Então para ouvir música não? Não, também serve para isso, claro. É que tem aqui outros. Ver filmes. Agora eu reparei que tem mais uns fones aqui. Exato, isso eu trouxe esse um bocadinho por brincadeira como um objeto, mas na realidade são vários. Esses são os fones de recurso, porque para quando a bateria daqueles acaba. E depois tenho carregadores, porque há um iPad do Parlamento, mas eu não uso iPhone, que não gosto. Isto é um carregador, este vermelho? Sim, como tenho vários standards, tenho assim um esparguete na mala. Temos dois carregadores aqui, não é? Sim, exato. E temos ainda uma escova de dentes. Pronto, a escova de dentes representa os tojos de higiene, não o pus aí todo, mas que é o que nunca sai da mala, que é o que eu utilizo quando vou a Estrasburgo ou quando em Portugal estou a fazer trabalho de representação local e tenho que dormir fora de casa e por aí fora. São os objetos todos, não é? Não há aqui mais nenhum, escondido. Está aqui a máscara, imagino que não seja muito original. Estes tempos, sim, Sim, normalmente levo sempre uma sobressalente. Na realidade, em Bruxelas e em Estrasburgo, a coisa já está muito distendida do ponto de vista do uso da máscara na rua. Portanto, e nos gabinetes não precisamos de usar. Portanto, o uso da máscara está para espaços fechados e para o percurso entre a porta de entrada do Parlamento e o gabinete, para a sala do plenário em Estrasburgo e por aí fora. Qual é que é a diferença entre o Bloco a nível europeu e a nível nacional? Em termos de estratégia, por exemplo? Bom, no nosso caso já se coloca um problema que tivemos também no Parlamento Nacional, quando éramos um grupo parlamentar mais pequeno. Agora já não se coloca tanto isso, já temos capacidade, como já temos 21 deputados, já temos deputados altamente especializados na sua comissão. No Parlamento Europeu não funciona assim, como sou só eu e a Marisa. Nós estamos a Marisa está em 2 comissões e uma subcomissão, e eu a mesma coisa. Como efetivos e suplentes, mas no nosso grupo, como é um grupo mais pequeno, os efetivos suplentes trabalham como se fossem... Os suplentes trabalham como se fossem efetivos. E todas as outras comissões, que são mais de 20, nós acompanhamos através dos assistentes, ou seja, os assistentes fazem trabalho de acompanhamento dos relatórios mais importantes noutras áreas, para nós podermos formular as nossas posições. E isso é uma diferença grande, não é? Porque eu tenho comissões que estão, na minha área de formação e de especialização, mas depois temos que intervir sobre a questão das vacinas, foi uma questão que tivemos muito ativos, sobre questões ambientais. A Marisa tem uma comissão que está perto da área de ambiente, porque apanha a energia, mas há outras comissões de ambiente em que nós não estamos e que queremos acompanhar porque é uma área prioritária para a nossa intervenção. Essa é uma diferença muito importante do ponto de vista da organização do trabalho. Depois há uma outra diferença que é nós somos eleitos pelo país inteiro e, portanto, o nosso trabalho de representação local não é como seria o do deputado do Algarve ou por Santarém, que tem que acompanhar o que se passa no seu distrito. Nós temos um trabalho de representação local um pouco por todo o país. Nós fizemos um bocadinho uma divisão norte-sul, mas funciona muito em função das coisas para que somos convidados ou sobre as quais queremos intervir.
Essas são duas diferenças importantes, sobretudo para nós. O trabalho no país é um trabalho muito, muito importante, precisamente por causa da distância social e política que existe em relação ao Parlamento Europeu e que deu origem a este programa, e que nós tentamos encurtar um pouco. Aliás, abrimos 2 gabinetes em Portugal, que era uma coisa que não tínhamos no mandato anterior. E quais é que são os dossiês e as causas que o ocupam, que o movem mais neste momento no Parlamento Europeu? Bom, temos o plano de recuperação, o fundo de recuperação. Aliás, é um dos objetos que está na mala, é o plano de recuperação português, porque eu faço parte... Exato. É da cor do fundo da mala e estava aqui camuflado. Exatamente. Está eu. Esse é o plano de recuperação do governo, não é? Que agora é mais ou menos leitura de cabeceira, porque eu faço parte do grupo de trabalho que o Parlamento criou. Não está sublinhado. Está aqui sublinhado. Anda a estudar. Eu não sou muito de rabiscar. Uma das funções desse grupo de trabalho é acompanhar a implementação dos planos de recuperação nacionais. Aliás, por exemplo, mesmo agora a propósito dos debates autárquicos, tenho sido convidado para várias sessões para discutir o plano de recuperação português e o que é que se pode fazer com ele, a nível local, a nível nacional e por aí afora. Porquê que acha que a taxa de abstenção para as europeias é sempre tão alta? Eu acho que tem a ver com essa distância, não é? E acho também, ou seja, tem havido projetos mais recentes que têm procurado melhorar a informação que se traz para os países sobre o que se passa no Parlamento Europeu. E, inclusive, eu fiz parte de um focus group do Parlamento Europeu centrado na questão da comunicação e ligação aos cidadãos, porque se reconhece dentro do Parlamento Europeu que existe este problema. As pessoas têm dificuldade em consultar a informação do Parlamento Europeu, o site é muito pouco amigável, digamos assim, é muito difícil saber, por exemplo, como é que os deputados portugueses votaram sobre uma determinada matéria, e isto é uma coisa que, obviamente, tudo isto contribui para manter uma certa distância e para manter a ideia de que o Parlamento é uma instituição mais ou menos obscura. Então, mas acha que há um longo caminho a fazer em relação à comunicação Acho que há. Aliás, o relatório desse grupo é um relatório muito crítico sobre vários aspectos da comunicação do Parlamento com os cidadãos. Eu penso que há depois aspectos que também têm a ver com as competências do Parlamento que afetam isto. Por exemplo, o facto do Parlamento não ter iniciativa legislativa. Eu frequentemente tenho que explicar a pessoas que me contactam porque querem que eu proponha isto ou proponha aquilo no Parlamento Europeu, tenho que explicar que o Parlamento Europeu não tem poder de iniciativa legislativa e, portanto, eu não posso agendar uma questão como poderia na Assembleia da República. Embora seja verdade que, por exemplo, os relatórios de iniciativa legislativa, que esses são de iniciativa do Parlamento, são cada vez mais respeitados pela Comissão Europeia, ou seja, regra geral, a Comissão Europeia responde a esses relatórios com iniciativas legislativas próprias. E há depois, parece-me, esse foi um ponto em que eu insisti muito, há demasiadas coisas no Parlamento Europeu à porta fechada. Reuniões que não são de acesso público. Eu percebo que pode haver algumas matérias muito sensíveis que justifiquem esse tipo de reuniões. Acho que o volume de reuniões fechadas nos trabalhos do Parlamento é manifestamente excessivo, até porque algumas dessas reuniões são as reuniões que seriam mais interessantes para um cidadão de acompanhar. Então acha que o Parlamento Europeu poderia, por exemplo, ter uma espécie de órgão de comunicação social interna para comunicar com os jovens, que são bastante abstencionistas nas eleições europeias e também com os cidadãos em geral? Ou que alternativa é que o Parlamento Europeu teria para poder chegar às pessoas de forma mais direta quase pedagógica também em relação ao que anda a fazer? Eu acho que o que está neste momento a acontecer, ou seja, o financiamento a órgãos de comunicação social para terem programas centrados sobre a política europeia é uma solução boa. Porque é uma solução que apoia esse tipo de jornalismo sem o transformar numa atividade de propaganda das instituições europeias. Ou seja, é trabalho que é feito por jornalistas e, portanto, por pessoas que têm a isenção e o distanciamento e a objetividade para não estar, de alguma forma, a debitar uma cartilha. Isso, aliás, foi um debate que tivemos nesse tal grupo que discutiu esta matéria. O Parlamento Europeu tem alguns instrumentos de comunicação, mas eles são um bocadinho centrados no que são as decisões do Parlamento Europeu e
e de alguma forma omitem os debates, não é omitem, não acho que seja assim uma coisa deliberada, mas tendem a omitir a existência de posições divergentes, de debates dentro do Parlamento Europeu e obviamente são um bocadinho enviesados para vender o trabalho do Parlamento Europeu, coisa que um órgão de comunicação social não tem que fazer. E o Bloco é europeísta? Acredita no projeto europeu? Eu penso que o Bloco é eurocrítico. Nós fomos muito críticos de várias escolhas que foram sendo feitas no processo de convergência. Desde logo o facto de nós termos o que alguns autores designam como um processo de integração assimétrica, que faz como, o Miguel Portas utilizava muito esta imagem, nós não temos articulação para ter mínimos direitos sociais dentro da União Europeia, mas temos articulação para definir quantas estrias deve ter o trator agrícola. E houve, portanto, uma sobre-regulação, até acho que se pode dizer, do mercado interno e do mercado dos produtos e dos serviços, e ficou muito por fazer do ponto de vista de um conjunto de garantias de direitos sociais, ou, por exemplo, uma questão em que eu tenho estado a trabalhar muito também, na harmonização da tributação dentro da União Europeia, que leva a conflitos entre países, que leva a que seja muito fácil promover a evasão fiscal dentro do espaço europeu. E estes são problemas que estamos agora a tentar atacar com muito mais dificuldade, porque entretanto os tratados ficaram cristalizados e, por exemplo, a questão fiscal é muito difícil de resolver porque os tratados dizem que estas questões têm que ser decididas por unanimidade, a não ser que ponham em causa o funcionamento do mercado interno e pronto, e depois é todo um debate jurídico para saber o que é que põe em causa o mercado interno e o que é que não põe. Nós agora temos aqui uma rubrica de perguntas rápidas. Eu vou-lhe pedir que olhe para aquela câmara quando responder, de forma rápida, sim. Maduro ou Bolsonaro? Maduro. Trump ou Bolsonaro? Vou ter que me abster nesta. Se não pudesse votar no Bloco, e já que o direito ao voto foi tão difícil de conquistar, e só tivesse estes dois partidos, em qual é que votava? No LIVRE ou no PCP? No PCP. E na IEL ou no CDS-PP? Na IEL. Porquê? Porque penso que é um partido que, enfim, sendo dois partidos muito distantes do ponto de vista da política económica e social, das minhas perspectivas, a IEL é um partido que tem posições um bocadinho melhores do ponto de vista dos direitos e liberdades individuais. Já usou o batom vermelho? Não. Porquê? Porque acho que o movimento do batom vermelho é um movimento que deve ser protagonizado por mulheres. E é feminista? Sou. O que é o feminismo? O feminismo, para tomar as palavras de outra pessoa, é a ideia radical de que as mulheres são gente. Revolução ou evolução? Revolução. É de esquerda desde pequenino? Bom, eu, em pequenino não era nem uma coisa nem outra, mas eu cresci num ambiente muitíssimo politizado. A minha família era quase toda do PCP e, portanto, eu ainda muito miúdo via os Jogos Olímpicos e tinha, digamos, com a União Soviética a relação que teria hoje com o Sporting. Era um bocadinho a nossa equipa nas competições internacionais. Era um jovem bolchevique. Não ao ponto de puxar pela União Soviética contra Portugal, por exemplo. Mas... Agora vamos aqui abrandar um pouco o ritmo de respostas, apesar de não termos assim muito tempo. Tem um passado interessante do ponto de vista da associação estudantil, foi muito ativo nos anos 90, certo? Sim, foi a Segunda Guerra das Propinas, basicamente. Quando cheguei à faculdade havia um grupo de estudantes que se organizavam em torno da ideia de que a Associação de Estudantes devia ser um espaço aberto aos estudantes. Esse era o grande elemento unificador. Aliás, era um grupo de estudantes que já tinha estado na Associação de Estudantes, depois perdeu a associação e tinha um cartaz na porta, que era mais uma espécie de manifesto, que era um cartaz na porta da Associação de Estudantes que dizia "Não batas, entra". E depois, quando perderam as eleições, curiosamente, a primeira coisa que a lista que ganhou nessa altura fez foi tirar esse cartaz. E pronto, e no ano em que eu entrei na faculdade, voltámos a ganhar a Associação de Estudantes e a primeira coisa que fizemos foi pôr lá o cartaz outra vez. E quantas vezes é que já lhe chamaram anarquista, radical e outros termos assim simpáticos?
Anarquista chamaram-me muito poucas vezes, nem sei se já me chamaram alguma vez. Não, eu não tenho grandes simpatias anarquistas, embora tenha amigos Anarcas. vagamente libertários. Radical já me chamaram muitas vezes. Muitas vezes, quase todos os dias, ou não? Já me chamaram como elogio e como crítica, porque o próprio E consegue conceito... perceber no tom? Se é uma crítica ou um elogio? É assim, dentro de uma certa cultura política, o significado que se atribui à palavra radical é quem toma, quem vai à raiz dos problemas, que é aliás a origem da palavra. O significado mais comum que é atribuído à palavra radical é mais ou menos como um sinónimo de extremista, e eu vinculo-me ao primeiro significado da palavra e não ao segundo. Ou seja, não sou um extremista. Em poucas palavras, o que é que distingue o Bloco do PCP e do PS? Bom, eu diria que em relação ao PCP, pelo menos no que diz respeito ao nosso trabalho, o PCP considera que está nas instituições europeias para defender o país. E nós consideramos que estamos nas instituições europeias para defender o país e para tentar que as instituições europeias se aproximem um pouco daquilo que foi prometido com o processo de integração. Ou seja, penso que nós temos mais expectativas sobre a transformação da Europa, mesmo sendo fortemente críticos, como tem acontecido, do que o PCP. Acho também que nós temos uma abordagem muito diferente em relação ao PCP sobre a centralidade da democracia política. Ou seja, isso nota-se nas posições que assumimos sobre muitas questões internacionais em que temos que nos afastar do PCP e muitas vezes acabamos por ficar em posições relativamente solitárias, porque consideramos que as questões da democracia política, dos direitos humanos, não são negociáveis, não podem ser compensadas com outras coisas quaisquer. Como é que se informa sobre o que se passa no país e no mundo? Qual é que é o seu ritual de consumo dos média e qual é que é a sua publicação preferida? Eu tenho um conjunto de jornais nacionais e internacionais que subscrevo. Jornais nacionais é o Público, o Negócios e o Expresso. Internacionais é o Guardian, o Financial Times e o The Economist. E consulta todos os dias os jornais? A The Economist não. A The Economist recebemos em papel, que é o que me interessa mais, é uma publicação de maior folgo e por aí afora. Eu nem sempre leio todos os dias o que nós fizemos, porque com a minha equipa de assistentes dividimos os jornais por cada um e cada um, todas as manhãs, lê o seu jornal de uma ponta à outra. Até porque isso depois também alimenta a minha atividade nas redes sociais e por aí afora. Por falar em redes sociais, utiliza bastante o Twitter e também o Instagram. Porquê é que gosta tanto do Twitter? O Twitter tem um tipo de dinâmica de rede social que me agrada mais, porque é uma rede de discussão. Ou seja, no Facebook também acontece, mas acontece menos e não é, digamos assim, a filosofia da rede. Ou seja, é mais uma coisa em que se publica alguma coisa e lança-se para o espaço. No Twitter existe uma cultura diferente, até das pessoas que são mais ativas no Twitter, que faz com que, por exemplo, eu não tenho assim muitas pessoas de direita com quem discuta na minha página de Facebook, apesar de ter mais ou menos o mesmo número de seguidores. E no Twitter anda sempre à bolha? E no Twitter tenho muita gente de direita com quem discuto, ou seja, pessoas que entrem no insulto ou que sejam claramente desonestas na forma de discutir, ou não respondo, e se os insultos forem graves, bloqueio. Mas há gente que está nos antípodas das minhas posições políticas que usa o Twitter para debater seriamente, e com essas pessoas, sempre que posso, às vezes as pessoas dizem, porque é que não respondo? Não respondo porque estou numa reunião há 3 horas, mas procuro manter esse espaço de debate. Até porque acho que é importante conseguir fazer alguma cultura cívica nas redes sociais para todos sermos capazes de debater ideias sem entrar nos discursos de ódio que estão a ser tão fortalecidos e para os quais as redes sociais também têm contribuído.
Para quem não sabe, o José Guzmão é irmão do Daniel Oliveira. Como é que se discute política nos convívios familiares? É fácil ser irmão de um opinion maker da nação? Bom, nós na nossa família agora temos várias correntes diferentes da esquerda. Antes era tudo PCP, entretanto a coisa diversificou bastante. Uma aliança de esquerda. Desde que me lembro que nos encontros de família se discutia política. Ou seja, um Natal da minha família era um sítio onde se discutia política, frequentemente de forma bastante acalorada, e à medida que a família se foi tornando politicamente plural, ainda mais. Para nós é normal. Às vezes pessoas que vêm de fora para a nossa família e nos vêm a discutir aos berros e pensam, isto estava um bom podcast. E estamos absolutamente pacíficos 5 minutos depois. Isto são coisas que... Mas manda-lhe um WhatsApp, por exemplo, quando não concorda com algo que ele diz na comunicação social? Sim, falamos cotidianamente. Nós temos muita identificação de posições, até porque nos consultamos mutuamente sobre várias coisas. Portanto, é das pessoas com quem eu discuto os mais variados problemas com bastante frequência. Além do mais, como temos formações diferentes, por exemplo, quando eu estive muito envolvido na questão das vacinas, falávamos sobre isso. Quando os temas são económicos, é comum ele telefonar-me sobre isso e eu telefono-lhe sobre outras coisas. Eu sei que tem uma grande capacidade mobilizadora e até conseguiu mobilizar um punhado de camaradas para procurar uma canequinha de estimação num acampamento do Bloco de Esquerda, acho que em 2010. Chegou a encontrar essa caneca? Epá, não faço ideia. Não me lembro dessa história. Não sei dessa história. Eu não me lembrava do workshop, agora já me lembrei. Fiz um workshop, não foi de danças latinas, foi de forró. Ok. Que é o que eu danço. Na realidade, e em é uma dança 2010 latina. pôs toda uma data de camaradas à procura de uma canequinha que era muito estimada por si. Pois, se calhar não era Não assim se tão lembra. estimado. Já foi há 11 anos. Ok. Eu sei que estudou música, piano, violoncelo e participou também em Olimpíadas da Matemática, o que revela que gosta de fazer muitas coisas diferentes. Podemos até dizer que é multifacetada. Encontrou na política uma forma de estimular essa vontade de fazer várias coisas diferentes? Sim, acho que sim. Acho que a política é interessante desse ponto de vista. E mesmo na nossa cultura política, o trabalho do eurodeputado não é apenas o trabalho estritamente institucional. E do meu ponto de vista não deve ser, ou seja, já os deputados têm, como os deputados nacionais, funções de representação no país e isso implica falar com pessoas, contactar com movimentos, por isso é que abrimos os gabinetes e tentamos, quando quando podemos estar no país, estarmos ativos e estarmos em contacto com pessoas. E uma coisa que é interessante do ponto de vista do trabalho no Parlamento Europeu é que nos obriga a estudar coisas que estão muito longe das nossas áreas de formação. Ou seja, eu, por exemplo, no debate das vacinas ou na questão ambiental, fui obrigado a estudar muita coisa com a qual não estava nada familiarizado para poder intervir de uma forma competente sobre o assunto. E acha que a vida partidária, a vida política, nos termos mais tradicionais, ainda é uma área atraente para os jovens? Não vejo razão. Não vejo razão porque não. Acho que há algumas tendências preocupantes na atividade política e acho que também que em todo o caso a atividade política não é a vida. Ou seja, aliás, eu sempre desconfiei e alertei para os riscos de se ver a atividade política como o eixo de toda a vida e não fazer coisas fora disso, não ter hobbies, não ter interesses e por aí afora. Ainda há uns dias, a propósito do Jorge Sampaio, falava disso. Eu partilho pelo menos um vício com o Jorge Sampaio, que é o Sporting, e eu acho que de uma forma geral, sim. De uma forma geral, acho que as pessoas que fazem atividade política, mas têm outros interesses na vida, são também melhores políticos por causa disso. Até ao final do seu mandato, o que é que pretende ainda fazer? O que é que deixava tranquilo conseguir fazer? Bom, eu gostava de conseguir ter algum avanço do ponto de vista de medidas contra a evasão fiscal, porque foi criada essa subcomissão neste mandato e eu acho que é uma das questões em que os cidadãos estão mais impacientes
com as instituições internacionais em geral e com a União Europeia em particular, sabendo das óbvias dificuldades em concretizar esse objetivo. Gostava de conseguir mudar a posição da União Europeia sobre as patentes das vacinas Covid, porque penso que na Europa está-se a criar um certo clima de a pandemia já acabou e está longe de ter acabado, não apenas porque continua no resto do mundo, o que já seria razão suficiente, mas porque, pelo facto de continuar no resto do mundo, poderá voltar à Europa muito, muito rapidamente, e é por isso que precisamos de fazer esse debate a sério, um debate em que a União Europeia está cada vez mais isolada. Agora foi a Austrália que também aderiu à importância da partilha da tecnologia Covid, e a posição no Parlamento Europeu já está a mudar, ou seja, já houve votos a favor da partilha de tecnologia Covid, com um apoio muito alargado e maioria, mas ainda não mudou a posição das instituições europeias no seu conjunto. E finalmente gostava de conseguir concretizar alguns dossiês nas áreas dos direitos sociais em que tenho estado a trabalhar, nomeadamente aqueles que têm mais a ver com o direito a desligar, os trabalhadores de plataformas e por aí fora, em que o Parlamento tem tido posições bastante razoáveis e que eu gostava de conseguir transformar no novo normal no trabalho nestas áreas no espaço europeu. Vou então dar-lhe agora direito a desligar. Obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela mala. Obrigado.